um mês, né, que a gente tem como culminância a discussão acerca do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Hoje os dados são alarmantes. Para você ter uma ideia, a cada 8 minutos uma criança é agredida. Hoje a gente tem instrumentos legais, né, que dialogam com a perspectiva de responsabilização do autor da violência, mas ainda temos muito caminho a perseguir. Então tudo inicia, né, com a morte brutal de Araceli, e essa data ela acaba sendo eleita como um momento de reflexão, um momento de luta e um momento a sinalizar também para um horizonte diferente. A exploração ela é quando se objetiva o lucro. O abuso sexual, infelizmente, ele acontece muito em relações intrafamiliares ou de proximidade. É quando, né, a violência ela é compreendida pela lei como um ato violento diante da idade da vítima. E a exploração é quando você submete a criança ou o adolescente, né, a uma situação de ato sexual dentro de um contexto de lucro, dentro de um contexto mercadológico. Hoje a gente tem o Disque 100. Então, o Disque 100 é o maior canal de denúncias. Ele aponta, inclusive, no ano 2023, para cerca de 30 mil denúncias, com aproximadamente 60 mil vítimas de violência e abuso sexual. Então, são dados realmente que chocam. Na época da pandemia, a grande preocupação da gente era como essas denúncias elas seriam veiculadas. Porque a forma da criança, né, e do adolescente expressar uma situação que foi vítima nem sempre é verbalizando ou ligando para um disque denúncia. Então, isso vai contar muito o quê? Com a rede de apoio dessa criança, seja a escola, seja o bairro, seja o conselho tutelar. E na época da pandemia, todos estávamos confinados, então, de fato, né, os dados eles cresceram de uma maneira vertiginosa. Hoje a gente trabalha com resíduo muito grande. Apesar disso, o Tribunal de Justiça ele especializa em Aracaju o tratamento da matéria. A Sexta Criminal é a vara que trabalha com a apuração desses crimes, num contexto, inclusive, de sempre, né, prestar jurisdição, observando a não revitimização dessa criança e desse adolescente, tanto que hoje existem salas de depoimento especial descentralizadas em todos os nossos núcleos psicossociais e com profissionais preparados para fazer esse acolhimento, para fazer essa escuta, que é importante para a responsabilização e para o processo, mas sem revitimizar essa criança e esse adolescente. A Delegacia de Grupos Vulneráveis, né, no caso aqui do Estado de Sergipe, que tem essas delegacias próprias para a temática, pode ser feito o Disque 100, pode se ligar também para o 190 em situações de flagrante. Tem também assim, a possibilidade de acesso aos CREAS, inclusive a Coordenadoria da Infância e Juventude, no ano 2023. Nós fizemos uma capacitação com 2 técnicos de referência de cada CREAS, dentro dessa perspectiva de uma escuta humanizada, né? E dentro da perspectiva também de distinguir o que é escuta e o que é depoimento especial. Então, a escuta, ela deve se limitar ao mínimo possível, né? Para que a criança não seja, de fato, toda hora exposta à mesma narrativa, e ela tem como pretensão o encaminhamento dessa criança para os tratamentos necessários, né? A profilaxia contra doenças sexualmente transmissíveis, um encaminhamento para a rede psicossocial, para acompanhamento psicológico. Já o depoimento, ele é feito dentro do sistema de segurança e justiça, em uma perspectiva mesmo de formação de elementos de convicção para se permitir a responsabilização do autor da violência. Hoje, criança e adolescente, ele pode também ser destinatário de uma medida de proteção, tal qual a mulher vítima de violência, né? A gente sabe que a Lei Maria da Penha é um instrumento bastante conhecido da população e hoje a Lei Henri Borel protege nossas crianças e nossos adolescentes. Inclusive, em algumas situações eu alerto que crianças estão institucionalizadas quando, na verdade, nós poderíamos, enquanto sistema de justiça, estar utilizando a medida protetiva de urgência para afastar esse autor de violência do domicílio e permitir que a criança continue desfrutando, né, inserida da convivência familiar com a qual ela está acostumada. Então, gente, o recado que eu deixo aqui, criança é prioridade absoluta, ela é destinatária de proteção integral e ela pode ser protegida com uma medida protetiva, sim. Então, em caso de suspeita ou de situação de violência, onde existe
existam indícios de que, de fato, aquilo acontece dentro da casa da criança, nós podemos utilizar a medida protetiva de urgência e não utilizar o acolhimento institucional, que é a última razão do sistema, porque justamente priva essa criança e esse adolescente do convívio familiar, que é tão importante ao seu desenvolvimento. Para as pessoas, né, que conhecem alguma situação dessa de violência, veja, o Disque 100 é anônimo, a ligação é gratuita, não tem que temer.